aplicativo para lembrar de beber água, para contar os batimentos cardíacos, para monitorar o sono e até para acompanhar a gestação do bebê. Ainda bem que o seu corpo pode se manter sempre atualizado. Mude seus hábitos. Baixe agora a versão mais saudável de você e viva a melhor conexão com seu bem-estar. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. GB Multimarcas, exclusividade Gino Belotti e Bravo, veste André Pepe. Todo dia, o dia todo, Dona Novo, Novo Nordeste FM 91,5, Rádio Novo Nordeste. Saúde com André Pepe. Muito bem, investe bem mesmo. Você tá vendo imagens aí, tá pelo YouTube hoje. Imagens aqui do Lucas Peverel pelo YouTube, você entra aí no YouTube, Novo Nordeste FM 91,5, você vai ver imagens aqui. Esse que está comigo é o Dr. Francisco Pessoa, cirurgião geral e endoscopista. A gente vai falar sobre temas aqui que eu demorei quase 3 dias para conseguir a pronúncia, viu, doutor? Mas lembrando aqui que a GB Multimarcas, ela me veste aqui com as marcas Gino, Benotti e Bravo. Inclusive, aproveita, corre, passa lá, porque ainda está valendo peças com desconto de até 30% à vista. A GB Multimarcas, moda masculina com estilo, qualidade, preços justos. Fica aqui na Praça Bom Conselho 41, no centro de Arapiraca, ao lado da Igrejinha Velha. Telefone 996522678. E lembrando ainda que o Laboratório Nabuco Lopes faz o exame toxicológico pelo menor preço do mercado. Fica na Rua Fernandes Lima, 531, Centro, ao lado do Ministério do Trabalho. O telefone do Laboratório Nabuco Lopes é 3522-5826. Pois é, Dr. Francisco Pessoa escolheu um tema chamado icterícia colestática e depois, no segundo momento, a gente vai falar sobre colangiopancreatografia retrógrada endoscópica. Cuidado para não enrolar a língua, parabéns. Nunca mais você vai ser o mesmo depois de pronunciar essas palavras aqui. Dr. Francisco, bom dia, satisfação revê-lo. Bom dia, André, mais uma vez, obrigado, né, pelo convite. Eu escolhi esse tema, icterícia colestática, porque, na verdade, icterícia é um mundo. E para a população entender, icterícia é quando a pessoa fica amarela. Você já chamada xantocromia. Exatamente. Você já deve ter visto, alguma pessoa um dia já teve a oportunidade de ver uma pessoa que estava mais amarela, que a gente chama no linguajar científico de ictérico, com icterícia. Quando você coloca no Google, né, icterícia, existe um mundo de... Aí não vale não, o Gustavo Vasconcelos estava mostrando o Bart Simpson. Né? Pois é, quando você coloca lá no Google, no Dr. Google, lá, icterícia, vai ter uma infinidade de tipos de icterícia. Tem a icterícia que a gente chama... Existe a síndrome ictérica, que o que é síndrome para a medicina? É um conjunto de sinais e sintomas. E aí, esse conjunto de sinais e sintomas pode levar a gente a tentar dar um diagnóstico, que pode ser um diagnóstico clínico ou um diagnóstico cirúrgico, né? Pode ser um tratamento clínico, aliás, ou um tratamento cirúrgico para essa icterícia. Então, existe a icterícia não colestática, são as hepatites, tem também a ver com a hemólise, que o especialista hematologista é o mais apropriado para falar sobre isso. O hepatologista também é muito apropriado para falar. E existe a icterícia colestática, que é quando tem uma obstrução no canal da saída da bile, porque a bile ela é produzida no fígado e ela vai para dentro do intestino para ela poder marcar. Tem outros fatores, não é só a gordura ser absorvida no nosso organismo, mas vitaminas são vitamina A, vitamina D só são absorvidas por conta da bile solúveis. Então a bile ela tem uma série de reações físico-químicas que acontecem no intestino e dentro, no metabolismo do organismo, que a bile é responsável por essas reações. A gente não vai entrar aqui nos detalhes, é um negócio complexo, um negócio de universidade, enfim. Mas a gente chama de icterícia colestática quando a bile ela não consegue sair. Ela não consegue entrar no intestino. E a pessoa começa a ficar amarela. Então, existe quando o paciente chega amarelo no consultório do cirurgião, no consultório do gastro, do hepatologista, ele interroga uma série de fatores que pode ter levado a essa icterícia. E tem que se fazer diagnósticos diferenciais. E esses diagnósticos diferenciais, geralmente, a gente faz a partir de exames complementares. Só a clínica, na síndrome ictérica, a gente sabe que o paciente está doente, mas a gente tem que lançar mão de alguns exames complementares para saber o porquê que ele está ictérico, o porquê dele está amarelo. E aí, quais são os exames? O primeiro de cara, que a grande maioria dos médicos vai pedir, um hemograma.
um hemograma e a taxa da bile. Ele vai pedir a bile total e a bile direta são frações da bile, e alguns outros exames, como TGO, TGP, que é para a gente chama de hepatograma, que é para saber como se o fígado está funcionando ou não. Dependendo desses exames, vamos supor que o hepatograma veio bom, então o fígado do cidadão está funcionando direitinho, mas a bile está estourada, a bile está lá em 15. Para você ter ideia, uma bile normal é em torno de 1,5 no máximo. Uma bile de 15 é uma bile muito alta. Então isso daí já leva a gente a pensar em outros diagnósticos. O que será que esse paciente tem para estar com a bile tão alta? Ele deve estar com obstrução, que é o que a gente chama de icterícia colestática. Se você quiser me interromper, pode interromper. Não, viu? fica à vontade. E aí eu começo a falar, eu me empolgo, né? Sim, aí vamos lá. Quando existe uma obstrução do canal, então a bile começa a aumentar. Então ela não consegue ir para dentro do intestino, ela começa a ficar no sangue do paciente, o paciente começa a ficar com a esclera, né, o olho começa a ficar amarelo. A parte branca vai ficar amarela. Exatamente, a parte branca do olho vai ficar amarela, a pele da pessoa vai ficar amarela. E outra coisa que chama a atenção, o paciente chega no consultório dizendo pra gente que está com a urina escura. Quando vai urinar, parece Coca-Cola a urina, porque a bile está começando a ser excretada pelo rim. Ela não é normal ela ser excretada pelo rim, ela só vai ser excretada se ela não conseguir ir pelo intestino, pela via normal que é para ela ir. E aí a gente lança mão de alguns exames. O primeiro, como eu falei, foi o exame de sangue. Só que aí a gente vai ter que lançar mão de alguns exames de imagem, que hoje o mais comum, né, mais prático e mais rápido, que é mais acessível para a população, é o ultrassom. Se faz um ultrassom para saber como é que está o fígado também do paciente, como é que está a vesícula biliar e como é que está o ducto colédoco. E o que é esse ducto colédoco? É o canalzinho que leva essa bile, que está armazenado, porque a vesícula biliar, da famosa cirurgia da vesícula para tirar os cálculos, é só um reservatório. A vesícula biliar é só um reservatório de bile. Quando a bile, o fígado produz e deixa lá na vesícula armazenando, para quando a gente se alimentar, a vesícula contrair e expulsar essa bile para dentro do intestino. E o canalzinho que leva essa bile da vesícula até o intestino é o que a gente chama de colédoco. É o colédoco. Então, geralmente, quando o paciente começa a ficar ictérico, é uma obstrução desse canal, do colédoco. E aí, quais são os principais eventos que levam a essa obstrução? O primeiro, cálculo. O paciente está lá, já sente aquela cólica biliar, sabe que tem pedra na vesícula, não quer operar, aí começa a ficar amarelo um belo dia. Ele começa a ficar amarelo, começa a sentir mais cólica ainda. Quando vai fazer ultrassom, está lá a via biliar dilatada, o colédoco dilatado, e um daqueles cálculos que estavam dentro da vesícula pode ter migrado para dentro do colédoco. E aí esse paciente, que a gente vai discutir depois, não vou entrar agora no exame, ele vai ter que ser submetido a uma colangiopancreatografia endoscópica retrógrada. Na maioria das vezes, antes de ir para esse exame, que tem um nome gigantesco que a gente deu uma sigla, né, CPRE, antes de fazer esse exame, ele faz outro exame, a colangiorressonância. Por que os médicos hoje pedem a colangiorressonância? Porque a CPRE é um procedimento invasivo. Na verdade, hoje a CPRE não é mais usada como só diagnóstico, ela é usada mais como procedimento terapêutico. O diagnóstico dá para a gente fazer com ultrassom e com a colangiorressonância. Outra causa comum de icterícia colestática são as neoplasias, os tumores. A gente chama de tumores periampulares. Aí você me pergunta o que é periampular. Periampular porque o colédoco, esse canalzinho que eu já expliquei, que é o que leva a bile da vesícula até o intestino, quando ele entra no intestino, ele tem o que a gente chama de papila duodenal. E essa papila duodenal, ao redor dessa papila pode ter algum tumor, que a gente chama de tumor periampular. Pode ser um tumor de pâncreas, cabeça de pâncreas, ou pode ser um próprio tumor da papila, ou pode ser um tumor do duodeno, que isso daí pode espremer a papila e não deixar a bile sair. Então, outra causa de icterícia colestática. São as principais, eu estou falando aqui das principais. É cálculo e obstrução por um tumor, por uma neoplasia. E aí, na maioria das vezes, esse paciente vai ter que fazer os exames complementares, ultrassom, tomografia, ressonância, colangiorressonância. E aí, junto com o clínico e com o cirurgião, junto com o clínico geral, ou então o gastro, ou então o hepatologista, ele vai definir se é um caso cirúrgico, se é um caso também para CPRE ou não. Isso daí tem que ser discutido cada caso, porque cada caso tem uma indicação diferente. Depende do tamanho do tumor, depende qual é o local do tumor, depende também do tamanho do cálculo, voltando para os cálculos de via biliar, depende onde esse cálculo está impactado, que às vezes a gente consegue retirar pela CPRE, às vezes não. Depois eu falo mais um pouquinho sobre isso. Doutor, a palavra icterícia, ela significa amarelo ou amarelado e tem origem no latim icterus, que por sua vez tem origem no radical grego
icteros, né? Ou seja, amarelo. Eu não sei, graças a Deus nunca passei por uma situação dessa e espero nunca ter passado, mas a primeira coisa que vem à minha cabeça é o seguinte: você falou na urina escura do tamanho da cor de um refrigerante de cola, a Coca-Cola, né? Isso provoca dor no paciente? Não provoca dor. Tem uma outra característica também. Não é bem dor. O paciente vai sentir prurido. Coceira. A bile, quando ela entra em contato com a epiderme, a derme, com as células, ela começa a fazer entre aspas, uma reação inflamatória que leva a prurido, a uma coceira. Aí o paciente chega se queixando de coceira. Ele chega se queixando de coceira. Não tem muita dor, a não ser que seja uma dor no local na vesícula mesmo, né? Ele está com talvez uma colestite, uma inflamação na vesícula e ele vem se queixando da dor na vesícula. Mas ele não vai sentir dor no corpo, nem dor na urina. Isso daí não é por conta da icterícia. Um cálculo renal talvez levasse a dor, mas a icterícia não. Ele vai sentir prurido. E outra coisa também que vai acontecer com esse paciente é que ele pode ter até um tempo de sangramento, como a gente chama, maior. Porque como ele não está conseguindo absorver a vitamina K, então ele tem um tempo de sangramento mais alargado. Ou seja, quando ele se corta, ele demora mais a parar, a estancar o sangramento. Mas isso a pessoa não vai... A vitamina K é o potássio, né? Não, a vitamina K é vitamina K. A gente, né? Potássio também é um Kzinho, mas só que é o K da tabela periódica. Certo. A vitamina K é outra coisa. É outra coisa. É um nome gigantesco que eu também não vou conseguir soletrar agora. Não me diga não, que senão eu saio daqui maluco. Mas é fenil alguma coisa. Enfim. Então o paciente vai chegar com prurido e a principal queixa do paciente, que todo mundo sabe, não é normal a pessoa ficar amarela. Amarelidão. Amarelidão. Muito bem, a gente vai para o intervalo, na volta a gente vai saber como é que se pode, além de diagnosticar, já tá praticamente a olho nu, né? O médico vai examinar o paciente e vai ver que o diagnóstico está ali na frente dele, o paciente está amarelo, né? Mas como prevenir ou também, já feito o diagnóstico, como tratar a icterícia colestática? A gente volta já. Saúde em Foco, 91,5, Novo Nordeste FM. Onde você vai almoçar hoje? Nós da Comedoria estamos esperando por você com o melhor da culinária brasileira e nordestina. Ou se preferir, peça que entregamos para você em qualquer lugar de Arapiraca pelo fone 3522-3100. E se quiser um toque especial para seu evento, contrate a gente. Comedoria, almoço e recepções, porque todo dia é dia de Comedoria. 3522-3100. A Fórmula está completando 30 anos de inovação, investimento constante em pesquisa e excelência em produtos, levando saúde, beleza e bem-estar a todos. Hoje, a Fórmula é a maior rede de farmácias de manipulação do Brasil. Mas o que ela deseja mesmo é continuar sendo reconhecida como uma farmácia especialista na Cláudia, no Marcelo, na Patrícia. A Fórmula, especialista em você há 30 anos. Hoje em dia tem aplicativo para tudo. Tem aplicativo para lembrar de beber água, para contar os batimentos cardíacos, para monitorar o sono e até para acompanhar a gestação do bebê. Bem que o seu corpo pode se manter sempre atualizado. Mude seus hábitos. Baixe agora a versão mais saudável de você e viva a melhor conexão com seu bem-estar. Cuide de você. Esse é o plano. O CDA, Centro Diagnóstico Arapiraca, exames para cuidar do trato digestivo como videoendoscopia digestiva, cápsula endoscópica, videocolonoscopia, pH-metria e manometria esofagiana de alta resolução. Ligue 3482-7427 ou 3482-7428 e agende o seu procedimento. CDA, Centro Diagnóstico Arapiraca, Rua São Francisco 97 Centro. Responsável técnico Dr. Adriano Carvalho, CRM 3520 AL. Quem compara, compra na Droga Lima.
Rádio Encarte Droga Lima. Ofertas que são a cara do verão. Confira. Lavanda Johnson & Johnson 400ml, 26,99. E a segunda unidade você leva por 14,99. Fralda Pampers Comfort Sec ou Pentes Mega Pacotão por apenas 42,49. E na compra da segunda unidade você só paga 37,49. E para você, mulher, a Droga Lima tem os melhores preços em toda a linha de anticoncepcionais. É muito mais barato. Pode comparar. Droga Lima, entrega rápida. 3522-2000. Tá sabendo que você pode marcar suas consultas e exames na Santa Casa de qualquer lugar aqui pelo WhatsApp? Adicione 82 9344 2051 e marque tão rápido quanto esse áudio de celular. É 9344 2051. Adicionou? Santa Casa de Maceió. Tecnologia e praticidade que fazem bem à saúde. Responsável técnico, Dr. Arthur Gomes Neto. CRMAL 2503. A Supercred, a loja do dinheiro, tem a melhor solução em crédito para você. Empréstimos com desconto em folha de pagamento para aposentados e pensionistas do INSS e servidores públicos. Débito em conta sem burocracia. Empréstimos para negativados. Procure hoje mesmo a Supercred na Praça Marques da Silva 81, Centro de Arapiraca. Ou agende uma visita ligando para 3522-1892. E no WhatsApp 999-420031. Os olhos são as janelas da alma. Por isso devemos cuidar bem da saúde ocular para poder ver o mundo de forma plena. O médico oftalmologista é o único profissional capaz de fazer um diagnóstico preciso e indicar o tratamento correto das doenças da visão. Dr. Valberto Santana. Consultas, exames e cirurgias, oftalmologia em geral com especialização em catarata e cirurgia plástica ocular. Rua Esperidião Rodrigues 205, Centro, Arapiraca. Telefone 3522-3555. Responsável técnico Dr. Valberto Santana. CRM 4045/L. O Dr. Alberto Laranjeiras, médico do trabalho, informa que atende diariamente a Rua Pedro Correia, número 5, no centro de Arapiraca, realizando exames admissional, demissional, periódico, de retorno ao trabalho e mudança de função. Atende ainda como clínico geral por consulta particular. Ligue 99970-1283 e marque seu exame do trabalho ou consulta. Responsável técnico, Dr. Alberto Laranjeiras, CRM 4796-AL. A Procriança 24 Horas Clínica Pediátrica, dia e noite cuidando do seu filho, realiza além de consultas e internamentos, aplicação de brincos e exames laboratoriais. Aceitamos cartões de crédito, convênio e particular. Procriança 3530-9442 e 996380743. Responsável técnico Dr. Gilson Belo, CRM 452/L. Procriança 24 Horas Clínica Pediátrica. Tá na Novo Nordeste, tem coisa boa no ar. É bom demais. O programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco. Muito bem, de volta então com Saúde em Foco. Lembrando para você que lá no laboratório Nabuco Lopes, você faz o exame toxicológico pelo menor preço de Arapiraca, R$ 190 à vista. Isso, o laboratório Nabuco Lopes fica na rua Fernandes Lima, 531, no centro da cidade, ao lado do Ministério do Trabalho. O telefone do laboratório Nabuco Lopes é 3522-5826. 3522-5826. Então, presta atenção para você fazer o exame toxicológico com o menor preço do mercado. Gente, lembrando para você que os plantonistas hoje da Clínica Procriança são doutora Clara Érica, de 7 às 13 horas, doutor Gilson Belo, de 13 às 19 horas, e de 19 até às 7 horas de amanhã, doutora Kátia Valeri. Então, repetindo, doutora Clara Érica, que começou às 7 da manhã, está saindo agora às 13 horas. Doutor Gilson Belo entra de 13 até às 7 da noite, até às 19 horas. E a doutora Kátia Valeri entra de 19 e sai às 7 da manhã. São os plantonistas de hoje da Clínica Procriança. Estou conversando com o doutor Francisco Pessoa, cirurgião geral e também gastroenterologista. A gente está falando sobre icterícia colestática. Doutor, ela pode ser causada por várias coisas. A icterícia epidêmica está ligada aí à hepatite epidêmica, que é outro assunto. É outro assunto. Né, que é causada por um vírus que é o vírus da hepatite. Exatamente. Mas também existe, tem a icterícia neonatal e a icterícia obstrutiva.
Qual é a diferença dessas duas para a icterícia colestática? Pronto. Na verdade, a icterícia obstrutiva... É a colestática. Exatamente, é um sinônimo de icterícia colestática. É uma dificuldade para a bile passar. Ela consegue ser produzida, consegue chegar lá no colédoco, mas ela não consegue passar do colédoco para dentro do intestino. Já a icterícia neonatal é uma icterícia que, na verdade, a maioria dos recém-nascidos vão ter. Ela é fisiológica, na maioria dos casos. Uhum. Aí, se tem um tratamento, tem que fazer banho de sol, ou então fazer aqueles banhos artificiais em incubadora, quando o bebê nasce prematuro, enfim, mas é um tratamento diferente. É uma icterícia não colestática. Tem dois grandes grupos de icterícia. A não colestática, né, que ela está relacionada à produção da bile, está relacionada a alguma disfunção do próprio fígado, ou uma disfunção de vitamina D, por exemplo. A icterícia neonatal, que está dentro dessas icterícias não colestáticas, e a icterícia colestática, que é, teoricamente, que é basicamente icterícia obstrutiva. Está tudo funcionando direitinho no organismo, mas o que acontece é que a bile não consegue passar para dentro do intestino. E aí entra a CPRE. Posso falar um pouquinho? Eu queria que a gente fosse para aquela pergunta que eu te fiz antes do intervalo, né? Que o diagnóstico é feita pelos exames, TGO e TGP, você falou do exame de sangue, o hemograma, e também pelo aspecto clínico do paciente. O paciente chegou lá, amarelo, ele está com essa icterícia. A minha pergunta é, diagnosticado o paciente, o que fazer? É reversível isso? Ou ele tem alguma dieta, o medicamento vai ajudar, a dieta também vai ajudar? O que se faz nesses casos? Para a gente chegar lá na colangiopancreatografia retrógrada endoscópica. Eu vou falar esse negócio o ano todinho, porque eu aprendi e eu achei muito bonito. Então, o paciente ictérico, ele vai chegar muitas vezes para o gastroenterologista, para o hepatologista ou para o infectologista. Vai ser a maioria os pacientes vão procurar porque quando você fica ictérico amarelo, já pensa que é alguma doença do intestino. E o povo tem razão, realmente é alguma doença do intestino, do fígado, enfim. Quando o gastro, o hepato pede o hepatograma, que é a TGO, TGP, gama-GT, fosfatase alcalina, são vários exames. Você pode ir em qualquer clínica hoje, tem lá uma tabelinha de exame que vai lá o médico marcando tudo. TGO, TGP, gama-GT, fosfatase alcalina, bile total, amilase, lipase, que é para saber como está o pâncreas. Então, existe uma série de exames laboratoriais que são pedidos para saber a função hepática e a função do pâncreas. E, dependendo do paciente, se o paciente referir que é alcoólatra. O paciente referir também que tem vários parceiros sexuais, vamos supor. Então, a gente abre a gama de diagnóstico. Então, vai pedir sorologia para hepatite, vai pedir também um ultrassom para ver se o paciente tem cirrose hepática, vai pedir talvez uma endoscopia para saber se o paciente tem variz de esôfago. O hepatologista vai perguntar se o paciente já teve contato também, teve banho de rio, para saber se teve cistosoma. O cistosoma, ele não dá icterícia, mas pode ser que o paciente tenha uma doença mista, isso daí já é uma coisa mais complexa, eu não vou entrar no assunto aqui. Mas, enfim, fazendo toda essa bateria de exames, mostrando que o fígado está normal, ou mostrando que a TGO, a TGP está normal, que está aumentada, é só as enzimas canaliculares, como a gente chama, que é a gama-GT fosfatase alcalina, isso me leva a pensar que é mais uma icterícia mais obstrutiva do que uma icterícia realmente funcional, assim, que é do organismo que não está conseguindo empurrar essa bile para dentro do colédoco. Então, às vezes, o ultrassom não é um bom exame para ver o colédoco, o canalzinho que leva a bile até o intestino. O ultrassom não é tão bom assim, ele vê um pedaço do colédoco, mas ele não consegue ver o colédoco todo, do começo ao fim. O melhor exame hoje para se ver o colédoco todo, esse canalzinho, é a colangiorressonância. A colangiorressonância não é muito encontrada ainda. Ela só é feita em alguns serviços, porque é uma ressonância magnética do abdômen. Então, poucos serviços ainda no nosso estado, eu acho que tem ressonância magnética. E da radiologia, acho que é o exame hoje mais apurado que tem para se ver tanto o crânio como o intestino, o tórax. É um exame muito, muito bom, muito fidedigno. Enfim, quando o ultrassom mostra lá que tem uma dilatação da via biliar, isso chama a atenção do médico. Uma dilatação da via biliar. Ele, está aumentado o calibre do colédoco, ou seja, a bile está chegando, está fazendo força para passar, não está conseguindo, está dilatando esse colédoco. Se o ultrassom não conseguir ver o terço distal do colédoco, o hepatologista, ele vai pedir uma colangiorressonância. Aí, quando ele pede a colangiorressonância consegue ver bem, porque a própria bile serve como contraste
nesse exame. Então a bile vai conseguir corar direitinho o colédoco e vai mostrar que tem um stop no colédoco, que tem uma parada dessa bile, a bile não está conseguindo descer para o intestino porque tem alguma obstrução. E aí o radiologista ele vai laudar lá o exame e vai dizer, olha, é um cálculo, é uma massa que está comprimindo o colédoco. Isso daí, a gente precisa da coluna de ressonância para a gente ter essa informação adicional. Um cálculo ou se é uma massa que está espremendo o colédoco e não está deixando a bile passar. Aí o que acontece? A coluna de ressonância ela é tão boa que além dela nos dar a informação de que é um cálculo ou é uma massa, ela também nos diz qual é a posição. Está no colédoco distal, já perto lá da saída do canalzinho do intestino, que eu posso entrar com o endoscópio e ver. Ou se está muito em cima, perto da confluência dos hepáticos, perto do fígado, lá em cima. Porque o canalzinho começa no fígado e termina no intestino. Então a gente diz que está muito em cima quando está perto do fígado. Quando existe alguma obstrução próxima ao fígado, isso daí é mais complicado, já leva a nos crer que pode ser uma neoplasia. E isso daí é tratado de uma forma diferente. Enfim, então a coluna de ressonância é um exame muito bom, muito fidedigno. Antigamente, por incrível que pareça, a colangiopancreatografia, a CPRE, ela começou antes da coluna de ressonância. Antes se fazia muito CPRE, antes de existir a coluna de ressonância. Só que a coluna de ressonância foi tomando espaço e hoje é talvez o exame inicial de primeira escolha antes da CPRE. Porque hoje a CPRE, quando um colega cirurgião ou um colega patologista ou gastro encaminha para a CPRE, ele já encaminha para você fazer o tratamento, né? Para você fazer a terapêutica. E não só para... Ele não quer mais saber que tem um cálculo, porque ele já sabe que tem um cálculo por conta da coluna de ressonância. Ele manda para você retirar o cálculo. Ele, eu quero fazer CPRE para tirar o cálculo desse paciente. Então, assim, existem exames de sangue, que são os exames laboratoriais, que o médico vai pedir para saber que tipo de icterícia. Ele vai fazer um questionamento também, uma anamnese do paciente, para saber se o porquê dessa icterícia, se existe algum fator aí que pode ser hepatite, se existe algum fator hematológico. E aí ele vai pedir exames de imagem, lançar a mão de exames de imagem, que é ultrassom, a tomografia e a coluna de ressonância, que é hoje o melhor exame para ver via biliar. Esses exames, eles são invasivos? Não. O mais invasivo é o exame de sangue que tem que fazer, colher o sangue, né? Mas o ultrassom, a tomografia, a coluna de ressonância não são exames invasivos. O que é melhor ainda, né? O paciente vai lá, faz o exame, não precisa ser anestesiado, não sente dor. Não é exame invasivo e isso é muito bom, porque é aceitável, é tolerável, né? Tá, e essa aqui agora? Pode concluir. Aí mais ainda, ele só vai ser pedido a CPRE, já sabendo que vai ser necessário fazer um tratamento invasivo, porque a CPRE, essa sim, ela é mais invasiva, porque eu vou ter que entrar, ver o colédoco, eu vejo a papila do adenal maior, que é justamente a tampinha, eu vou dar uma expressão popular, é como se fosse a tampinha que fecha o colédoco. É como se fosse uma válvula. Uma válvulazinha, exatamente. Eu tenho que olhar lá a papila do adenal maior, entrar com um catéter, abrir essa papila, literalmente a gente corta. A gente faz uma papilotomia, como a gente chama. Corta essa papila, abre ela para poder puxar o que tem lá dentro, puxar o cálculo. Isso é via estômago? Isso é via estômago. Isso daí como se fosse uma endoscopia. Como se fosse um aparelho de endoscopia, só que é um aparelho de endoscopia diferente. A visão dele é lateral. Geralmente os aparelhos de endoscopia, a visão é frontal, a gente consegue ver o que está na frente. Já como a papila ela fica do lado, a gente precisa de um aparelho de visão lateral que a gente chama de duodenoscópio. É um aparelho que ele foi feito, idealizado só para fazer CPRE. A ideia dele é fazer duodenoscopia e CPRE, que é o mais importante. A gente entra com esse aparelho de visão lateral, entra lá, vê a válvulazinha, que é a papila do adenal maior, e aí a gente passa uma série de instrumentos por dentro do canal de trabalho do aparelho, que a função desses instrumentos é abrir a papila, dilatar a papila, puxar o que tem de dentro, ou então fazer biópsia dessa papila. Isso daí é invasivo. Por isso que é um exame que tem que ser feito dentro do hospital, tem que ser feito com anestesiologista, tem uma série... Outra coisa também que a gente tem que fazer é a radioscopia, que é um exame que a gente tem que ter ideia de onde a gente está inserindo os instrumentos de trabalho, porque existem dois canais. Tem o canal do pâncreas e a via biliar, como a gente diz, o colédoco. Então, a gente tem que saber para onde a gente está indo. A gente não pode ficar indo para dentro do pâncreas, porque se a gente ficar batendo no pâncreas, pode dar o que a gente chama de pancreatite, uma inflamação. E isso não é bom para o paciente, não é bom para o cirurgião, para o endoscopista que está fazendo o procedimento. A gente tem que ir para a via biliar, passar os instrumentos para a via biliar, e isso é tudo
guiado por radioscopia. A gente fica lá com arco em C dentro do centro cirúrgico guiando esses aparelhos, vendo para onde está indo o fio guia. Quando o fio guia está bem posicionado, aí a gente começa a passar os outros instrumentos para fazer a papilotomia, para dilatar, para puxar o cálculo. Aí, então, como é invasivo, hoje a grande maioria o diagnóstico é feito com esses outros exames que eu falei: exame de sangue, ultrassom, coluna de ressonância. Depois de ter todos esses exames em mão, aí é que o médico vai decidir se vai encaminhar o paciente para CPRE ou não. Tudo na medicina, existe indicação e contraindicação. Às vezes um paciente se beneficia do procedimento, às vezes outro paciente não vai se beneficiar do mesmo procedimento. Então a CPRE hoje ela tem que ser bem criteriosa, tem que ser bem indicada. E até quando ele chega no consultório para a gente, mesmo o médico já encaminhando, já explicando como vai ser o procedimento, a gente volta a conversar, volta a explicar e volta a dizer o que pode acontecer de bom e o que pode acontecer de ruim também. Tem que ser muito bem conversado isso com o paciente, com os acompanhantes, com os familiares, porque o desfecho não é matemático, né? Medicina não é matemática. Às vezes o desfecho é bom, às vezes o desfecho não é tão bom quanto a gente esperava. Você vai responder depois do intervalo, doutor. O paciente que vai fazer esse exame, ele precisa ficar no hospital, ele precisa ter um tempo para se recuperar, ou um preparo antes, e também depois do exame ele precisa ficar algum tempo no hospital em observação. E você falou aí dos prós e dos contras, das notícias boas e das ruins, que a gente vai saber também logo após o intervalo. Quais são as boas e as que podem complicar e se tornar uma notícia não muito boa ou notícia ruim mesmo para o paciente? A gente volta já. Programa Saúde em Foco, com André Pepes, 91,5 é a sua rádio. Novo Nordeste FM, não tem comparação. Está chegando a hora do almoço. Que tal ir na comedoria e saborear o que há de melhor na culinária brasileira e nordestina? Pensou naquela salada, naquele peixe, naquele grelhado e as sobremesas? Ah, e por falar em sobremesas, aos domingos elas são por nossa conta. Comedoria, almoço e recepções, porque todo dia é dia de comedoria. 3522-3100. Você precisa de energia, disposição e vitalidade para o dia a dia. Só na Droga Lima tem a linha Supracorp. Para você jovem, homem, mulher ou com mais de 50 anos, tem um Supracorp feito para você. Sua composição de nutrientes foi cuidadosa. Você pode marcar suas consultas e exames na Santa Casa de qualquer lugar. Parou? Aqui pelo WhatsApp. Ele tá rodando aqui. 9344-2051 e marque tão rápido quanto esse áudio de celular. É 9344-2051. Sim, doutor. Qual é os telefones de lá? 321-4781. Esse é o fixo, que é difícil. Responsável técnico, Dr. Arthur Gomes Neto, CRMAL 2503. O Dr. Alberto Laranjeiras, médico do trabalho, informa que atende diariamente a Rua Pedro Correia, número 5, no centro de Arapiraca, realizando exames admissional, demissional, periódico, de retorno ao trabalho e mudança de função. Atende ainda como clínico geral por consulta particular. Ligue 99970-1283 e marque seu exame do trabalho ou consulta. Responsável técnico, Dr. Alberto Laranjeiras, CRM 4796AL. O CDA, Centro Diagnóstico Arapiraca, realiza exames de diagnóstico para cuidar do seu coração, eletrocardiograma, ecocardiograma, teste ergométrico, Holter e mapa. Ligue 3482-7427 ou 3482-7428 e agende o seu procedimento. CDA, Centro Diagnóstico Arapiraca, Rua São Francisco, 97 Centro. Responsável técnico, Dr. Adriano Carvalho, CRM 3520AL. A Supercred, a loja do dinheiro, tem a melhor solução em crédito para você. Empréstimos com desconto em folha de pagamento para aposentados e pensionistas do INSS e servidores públicos. Débito em conta sem burocracia. Empréstimos para negativados. Procure hoje mesmo a Supercred na Praça Marques da Silva 81, centro de Arapiraca. Ou agende uma visita ligando para 3522-1892. E no WhatsApp 999-420031. Os olhos são as janelas da alma. Por isso, devemos cuidar bem da saúde ocular para poder ver o mundo de
Forma plena. O médico oftalmologista é o único profissional capaz de fazer um diagnóstico preciso e indicar o tratamento correto das doenças da visão. Dr. Valberto Santana. Consultas, exames e cirurgias, oftalmologia em geral com especialização em catarata e cirurgia plástica ocular. Rua Esperidião Rodrigues 205, Centro, Arapiraca. Telefone 3522-3555. Responsável técnico Dr. Valberto Santana. CRM 4045/L. Hoje em dia tem aplicativo para tudo. Tem aplicativo para lembrar de beber água, para contar os batimentos cardíacos, para monitorar o sono e até para acompanhar a gestação do bebê. Ainda bem que o seu corpo pode se manter sempre atualizado. Mude seus hábitos. Baixe agora a versão mais saudável de você e viva a melhor conexão com seu bem-estar. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. A Procriança 24 Horas Clínica Pediátrica, dia e noite cuidando do seu filho, realiza além de consultas e internamentos, aplicação de brincos e exames laboratoriais. Aceitamos cartões de crédito, convênio e particular. Procriança, 3530-9442 e 996380743. Responsável técnico Dr. Gilson Belo, CRM 452/L. Procriança 24 Horas Clínica Pediátrica. GB Multimarcas, exclusividade Gino Benotti e Bravo, veste André Pepes. Tá na Novo Nordeste, tem coisa boa no ar. É bom demais. O programa mais saudável do rádio. André Pepes e faz Saúde em Foco. Muito bem, investe mesmo. E olha só essas promoções muito bacanas que a GB está aprontando para você no Carnaval. 30%. Isso até 30% de desconto, pagamento à vista. Moda masculina com estilo, classe, sobretudo com preços justos. Você vai encontrar na GB Multimarcas. Um grande abraço, Guilherme e Rosa Melo. Exclusividade Gino Benotti e Bravo, igual essa que eu tô aqui hoje, muito bacana, né? Manga 3/4. Praça Bom Conselho 41, ao lado da Igreja Velha. Telefone WhatsApp 996522678. Repetindo, Gino Benotti e Bravo, você vai encontrar na GB Multimarcas. Telefone e WhatsApp 996522678. Tem bermuda, tem camiseta para você se vestir muito bem no Carnaval. Então passa lá. Lembrando também que o Laboratório Nabuco Lopes faz o exame toxicológico pelo menor preço do mercado, R$ 190 à vista. O Laboratório Nabuco Lopes fica na Rua Fernandes Lima, 531, ao lado do Ministério do Trabalho, no centro da cidade. O telefone do Nabuco Lopes é 3522-5826. 3522-5826. Estou entrevistando o Dr. Francisco Pessoa, que é cirurgião geral e gastroenterologista endoscopista. O assunto é icterícia colestática e também colangiopancreatografia retrógrada endoscópica. Eu vou passar o resto do carnaval todinho dizendo esse negócio aqui. Doutor, eu te perguntava antes do intervalo, que você falou que quando o paciente vai fazer esses exames, primeiro eu perguntei se é preciso ficar no hospital algum tempo para a preparação para o exame, e depois do exame também se precisa ficar um tempo no hospital, ou se não tem preparação nenhuma, se o paciente faz o exame, vai para casa, vai embora. E você falou que às vezes tem que chamar o paciente e dizer assim, olha, pode acontecer algumas coisas, e algumas coisas são boas, outras coisas não são tão boas. Vamos falar de um e falar de outro. Esse exame, é preciso o paciente ficar um tempo no hospital, no pré e depois do exame? É preciso. A grande maioria dos serviços, primeiro jejum, né? O paciente tem que chegar em jejum. E isso vai depender de cada serviço, o protocolo de cada serviço, mas a grande maioria dos serviços faz com que o paciente fique internado pelo menos um dia. Fique lá em observação. Porque depois do procedimento o paciente pode ficar com dor, com náusea, a gente tem que insuflar ar dentro do intestino da pessoa e a pessoa quando está com gás ela fica com aquela nauseada, exatamente, fica com dificuldade. Então é melhor deixar ela no hospital, pelo menos em observação, pós-procedimento. Aí alguns serviços vai deixar um período em observação e já vai dar alta, ou outros serviços, eu mesmo, quando eu faço a CPRE, eu deixo o paciente internado um dia, para ver como ele vai ficar. É comum o paciente ficar com um pouquinho de dor, isso é normal, ficar com um pouquinho de dor, porque a gente vai lá, vai manipular, vai cortar um pedacinho do intestino do paciente, então ele vai ter um pouquinho de dor, vai ficar um pouquinho nauseado, vai ter um pouquinho de cólica também. Então
Então é normal. Então, nas primeiras 24 horas, a gente observa, o paciente melhorou da cólica, melhorou da dor, aí ele pode ir para casa. Então o paciente tem que vir antes de fazer o exame, tem que ter um jejum de 8 horas no mínimo, e vai ficar um dia internado. Outra coisa também, a conversa pré. Como a CPRE hoje é um procedimento invasivo e é um procedimento terapêutico, ele é mais terapêutico que diagnóstico hoje, então a gente tem que... O procedimento tem seus riscos. Tudo na vida tem risco, né? Qualquer coisa que você vai fazer, se você for, sei lá, comprar um carro, você vai comprar um carro, você vai começar a dirigir, quando você começa a dirigir, você sabe que tem risco, você tem que colocar o carro no seguro, você tem que ter cuidado quando for dirigir por você e pelos outros, né? Manutenção do carro. Exatamente, manutenção. A mesma coisa é qualquer procedimento que você vai fazer. Quando a gente vai fazer um procedimento cirúrgico, pode infeccionar, pode sangrar. Isso eu estou colocando de uma maneira geral, todos os procedimentos. Então, toda vida que um médico vai fazer algum procedimento, ele vai chegar para o paciente, vai chegar para os familiares e informar, olha, existem benefícios que são muito bons. A CPRE, ela veio com muitos benefícios. Antes de existir a CPRE, era muito difícil você fazer... Por exemplo, eu vou dar o exemplo mais simples, que é o cálculo. Quando existia um cálculo no colédoco, o que os cirurgiões faziam? Eles abriam o colédoco, que é muito delicado, não é uma coisa, não é tão simples assim. Então, o cirurgião abriu o colédoco, deixava um dreno de Kerr, como a gente chama. Até hoje se faz isso também. Mas antigamente se deixava esse dreno de Kerr e muitas vezes esse paciente tinha que ser reoperado. E para o que a gente chama de cirurgia bilodigestiva, com uma derivação bilodigestiva. E é uma cirurgia muito grande, que leva muita morbidade para o paciente. Ela tem suas indicações, só que hoje ela é menos indicada por conta da CPRE. A CPRE veio para revolucionar isso, para tirar os cálculos, para fazer com que um procedimento muito menos invasivo que uma cirurgia fosse feita e conseguisse êxito. Conseguisse com que o paciente ficasse bem, não precisasse de cirurgia. Então, aí outra coisa também. Como é um procedimento, entre aspas, novo, ele foi desenvolvido na década de 70, se eu não me engano. E aí ele chegou no Brasil agora, década de 90, e agora que está se popularizando realmente, sim. Agora que realmente está começando a massificar. Ainda é um pouco caro, é um pouco difícil de você conseguir. Por exemplo, aqui não tem pelo SUS, aqui só consegue particular o convênio, aqui no estado. E em outros estados também, não é só problema de Alagoas, não. Mas assim, é um procedimento que ainda é muito caro porque é tudo muito novo ainda. Até não existe muitas marcas que produzam material. Então, a pessoa, é muito caro, então será que não é melhor a cirurgia? A cirurgia tem tanta morbidade, pode ter tanta complicação, que às vezes é preferível você fazer um procedimento desse, apesar de ser um pouco mais oneroso, do que você fazer a cirurgia. A cirurgia, não estou dizendo que não é para fazer a cirurgia tem suas indicações, só que hoje são indicações mais restritas. Não é como antigamente. Antigamente teria que se operar todo mundo porque não existia o procedimento, não existia a CPRE. Então, assim, a gente tem que sentar com o paciente, sentar com os familiares e conversar todos os pós, todos os benefícios e todos os contras. Tudo também pode acontecer, que é o sangramento, a pancreatite, que é o principal, porque como o canalzinho lá, o colédoco fica muito próximo e às vezes desemboca junto com o canalzinho do pâncreas, que é outro canalzinho, às vezes quando a gente está lá manipulando, pode levar a pancreatite. Isso tem que ser conversado antes, porque com qualquer complicação que tiver, a pessoa já estava sabendo. Inclusive, a gente pede hoje até para assinar um termo de era consentimento. Isso que eu ia perguntar. É um termo Exatamente. Consensual. Tem que fazer esse termo consensual para a pessoa. Eu expliquei e a pessoa assina, dizendo que foi informada de todas as complicações que pode ter. Mas, assim, vale a pena. É uma coisa que vale muito a pena se fazer quando tem esse problema da icterícia colestática, quando tem esse problema ou tem alguma impactação de cálculo, ou tem alguma lesão lá que está obstruindo o canal e não está passar. Porque, outra coisa também, a CPRE, ela é feita, o paciente está com a colangite, como a gente chama, uma infecção no colédoco, começa a criar bactéria ali, e é uma infecção que, se não for tratada, desobstruindo a via biliar, pode ser catastrófica. O paciente pode vir a falecer, se não tratar essa colangite. Inclusive, alguns pacientes já chegam com uma instabilidade hemodinâmica, como a gente chama, eles já chegam numa fase que deveria ter sido feita antes o procedimento. A CPR já não vai dar hora para o paciente porque perdeu o time. Ela deve ser feito mais precoce. Esse é já um sinal importante
Ou existe uma maneira ainda de nem chegar a essa maridão toda, essa icterícia toda para prevenir isso? Então, aí você tocou num ponto, principalmente para a população mais idosa, assim. Geralmente os pacientes que têm icterícia relacionada à obstrução por cálculo, por pedra da vesícula que foi lá no canalzinho, entrou no colérico e obstruiu o colérico, é uma população mais jovem. População de meia idade, 30 anos, 40 anos, geralmente mulher, os 5 Fs que a gente já falou aqui em outro programa. Mulher que já teve filho, que tem obesidade. Então, geralmente, essa população, ela é a população que vai ser uma impactação por cálculo. E geralmente a icterícia não é tão grande, essa é uma icterícia que a gente chama de flutuante. Ela fica um pouquinho ictérica, aí fica um pouquinho amarela, depois fica melhor do amarelidão, né, da icterícia. Todo mundo fica amarelo, tem que procurar o médico. Agora sim, a população idosa começa a ter dor. Estou emagrecendo. Uma pessoa, um paciente, eu digo acima de 50 anos, um paciente com 50, 60 anos de idade, começa a emagrecer, começa a ter dor no andar superior do abdômen, uma dor que às vezes o pessoal chama de dor na boca do estômago. Às vezes começa a não comer tão bem, começa a ter dificuldade para se alimentar. Isso daí já são fatores de risco. O paciente que tem dificuldade para se alimentar ou tem empachamento, fica muito estufado quando come, ou começa a vomitar e começa a perder peso. Então não precisa chegar a ficar amarelo para procurar o médico, né? Tem que procurar um clínico, o clínico aí vai solicitar alguns exames ou vai encaminhar para algum especialista para fazer uma investigação melhor. O câncer de pâncreas, por exemplo, ele é um câncer indolente, assim, não dá muito sintoma. A grande maioria das pessoas que vão chegar e vão ser diagnosticadas, você tem ideia, o Steve Jobs, o chefão, o CEO da Apple, ele morreu de câncer de pâncreas. Se bem que no diagnóstico dele, se eu não me engano, foi diagnosticado até precoce, mas ele era um cara alternativo e gostava de fazer uma medicina alternativa e demorou para ser submetido ao tratamento realmente efetivo, que era a cirurgia, né, do adenopancreatectomia. E o ator do filme Ghost também. Exatamente. Então é um câncer indolente, ele não vai levar muito sintoma. Geralmente quando o paciente chega amarelo no consultório, aí ele já, em muitos casos, ele já está fora de protocolo. Já disseminou realmente o câncer e não tem como fazer uma cirurgia curativa. Mas antes disso, existem alguns alarmes que é justamente isso. O paciente começa a emagrecer, o paciente começa a não tolerar tão bem a alimentação. Então aí, outra coisa, você chega nos seus 50, 60 anos, nunca fez um exame na sua vida, nem um exame de sangue. Não estou dizendo que é para todo mundo fazer, mas vale a pena você procurar um clínico, ver o que pode ser necessário fazer, porque existem alguns exames preventivos que hoje são feitos. A própria colonoscopia, mesmo acima de 50 anos, em muitos países já está se fazendo de forma preventiva já não se faz mais aquele sangue oculto nas fezes para esperar diagnosticar uma neoplasia de colo. Isso serve para outras coisas também. Muito bem. Doutor Francisco, muito obrigado por ter vindo. Realmente é uma verdadeira aula, né, Guga? Você aprender tanto assim sobre esse assunto. Doutor Francisco Pessoa, cirurgião geral e também gastroenterologista, atende aqui no Hospital Chama, em Arapiraca. Anota aí os telefones: 3521-4781 é o telefone fixo, e também tem o 99-8160-8515. Aí você fala com o Anderson, que cuida lá da Unaendo, que é a unidade aí de endoscopia lá do Hospital Chama, e também cirurgia geral. Então, repetindo, 3521-4781, 99-8160-8515, falar com o Anderson. Doutor, mais uma vez, muito obrigado por ter vindo. Satisfação, um ótimo carnaval para o senhor. Um ótimo carnaval para você também. E a gente também tem redes sociais. Pode chegar lá no Instagram, @Unaendo. É só entrar, acessar a nossa rede social. E no Facebook também, Unaendo. E aí você vai ter informações de saúde, pode também conversar com a gente está aberto, pode mandar uma mensagem pelo WhatsApp, pelo Instagram, que a gente vai responder. Isso, @Unaendo com N, Unaendo, tá certo? Então coloca lá. Olha, amanhã, direto da Comedoria, a gente vai entrevistar a advogada Maria Tavares Ferro. Você vai perguntar, mas peraí, não é um médico? É porque é o seguinte, ela é a única advogada de Alagoas credenciada, certificada para fazer consultoria para as pessoas que desejam fazer um testamento vital. O que é um testamento vital? Eu sei, mas eu só vou falar amanhã, às 11 da manhã, no Saúde em Foco. Gustavo Vasconcelos, muito obrigado por estar aqui mais um dia com a gente. O Lucas Peverel, obrigado pelas imagens. Deus abençoe a todos vocês.
E se ele permitir, amanhã a gente volta. Lembrando que agora você fica com show de bola no primeiro tempo, com Nelson Filho, Everton, Luiz, Oswaldo Barbosa, Jane Kleber e o melhor scratch do rádio, lógico, tá aqui na Novo Nordeste 91,5, porque desde 76 a gente se entende. Tchau, gente. Nem eu sei o que é um tratamento vital. É quando o paciente não tem a capacidade de expressar sua vontade. Ele está entubado, ele está inconsciente, entendeu? Aí ela faz o que ela faz.